Estamos apresentando Jornal da Cultura. Você sempre bem informado. Muito bom dia para você que está nos acompanhando aqui no Jornal, e hoje recebendo a Valéria, que é secretária de Saúde, e a Bruna, que eu a nomeei coordenadora de imunização do Covid-19. Eu acho que não havia nem esse cargo, né? Mas enfim, ela que é responsável por coordenar a vacina na cidade de Chapadão do Sul, né? Nós já temos muitos questionamentos aqui, vocês vão ter um trabalhão danado hoje, viu, gente? Tem muita gente perguntando, tem muita gente curiosa para saber, tem muita gente sugestionando e até mesmo reclamando, né? Eu acho que uma das reclamações que a gente mais recebeu desde o início é a demora nas filas, né? E é tão complicado que quando eu abri os microfones aqui da 97 para que o pessoal pudesse sugestionar, não veio nada que a gente pudesse usar realmente, né? Eu enviei lá pro Cassiano, o que você acha? Olha, vou mandar para as meninas lá, porque é difícil a gente conseguir acabar com as filas, né? Por exemplo, o pessoal tem ideia, não, vamos fazer o seguinte, então libera a senha amanhã cedo e a vacina no outro dia, mas aí o pessoal vai madrugar para pegar a senha também, né? Então, que realidade confusa que a gente está vivendo. É importante a gente dizer que o Brasil nunca passou por uma pandemia dessa, Chapadão do Sul então, né? Nem se fala, então tudo é muito novo. Mas vamos lá, vamos falar com a Valéria e também com a Bruna, sejam bem-vindas. Valéria, bom dia. Bom dia, Marlon, bom dia a todos os ouvintes, né? Então, realmente é uma situação bastante complicada. Esses dias eu ouvi alguém dizendo o seguinte: nossa, mas quando o pessoal vai para a fila da Exposto para comprar ingresso, ninguém reclama. Verdade, isso, né? Mas enfim, é que é desconfortável mesmo. Então, por mais que a gente tenta, né, fazer um processo, não tem como atender todo mundo, não tem como atender a demanda de todo mundo, né? Então, assim, a princípio a vacinação a gente iniciou com um processo de drive-thru, e aí, o pessoal tá madrugando na fila, então vamos pros ESF. Nossa primeira tentativa no ESF foi dessa forma, entregar, né, fazer a vacinação, entregar a senha num dia, né, de manhã para poder vacinar à tarde. Não deu certo, o pessoal reclamou. Mas enfim, eu vejo assim que a gente está realmente num processo de tentativa e erro, né, até o momento em que a gente vai vendo o que a gente consegue acertar e ser assertivo, porque é tudo muito novo, a gente está descobrindo como lidar. Então, assim, o coronavírus não veio com uma cartilhinha, olha, se você fizer assim vai dar certo, se fizer assim vai dar certo. Não. Então, assim, eu até estava conversando com o Baird ali, que é o secretário da Costa Rica. Fui lá pra gente conversar um pouco, né, ver como que tá sendo a dinâmica lá, né, pra gente ir trocando, né, umas figurinhas. E aí falou: nossa, Valéria, isso aí não tem receita de bolo, né? A gente vai no dia a dia aprendendo a fazer, né? A gente recebe as sugestões e aí a gente analisa qual que é a possibilidade de você realmente colocar em prática, né? Porque às vezes as pessoas dão várias sugestões, mas assim, na prática elas não são operacionais, né? Não é possível operacioná-las na prática. Mas a gente acho que um bom caminho foi a descentralização. Isso a gente já entendeu que foi uma estratégia que está funcionando dentro das suas limitações, porque uma hora ou outra, né, a gente acaba tendo umas dificuldades, mas que no dia a dia a gente está tentando se organizar, né? Inclusive eu falaria isso agora, que um dos grandes acertos foi descentralizar, foi tirado o conviver, né? Foi dividido as ESFs, eu acho que causou um pouco menos de fila, né, de congestionamento. Eu acredito que foi um grande acerto. Ô, Bruna, mas eu tenho certeza que vocês estão analisando situações, hipóteses, né? Vamos fazer assim, fazer assado. Não conseguiram chegar no lugar de falar assim: olha, não, vamos fazer dessa maneira que não vai causar fila, que o pessoal não vai amanhecer o dia. Por exemplo, o pessoal começou a mandar pra gente: por que não liga um por um? Mas aí eu fiquei imaginando, se faltar alguém, se não ligar pra alguém, que situação que fica, né? Bom dia, Marlon, bom dia a todos os ouvintes. Como a Valéria já falou, nós estamos num processo de erro e de acerto. Lá no início, a gente avaliar como foi a vacinação lá no início até hoje, nós evoluímos muito. E sim, ouvimos todas as sugestões, tentamos aproveitar o máximo de sugestões. Algumas dá certo, algumas não dá, mas mesmo assim a gente tenta fazer o máximo de formas diferentes pra gente chegar na forma mais assertiva. Sobre a ligação, a gente já tentou e a gente evidencia muito isso quando a gente vai fazer a segunda dose. Eu tenho pessoas que tomaram a Coronavac lá em janeiro que até hoje eu não consegui localizar, porque troca de telefone ou porque às vezes o número não dá certo, o número não é da
pessoa, na hora de dar o telefone, a pessoa dá o número errado e nunca mais localiza. Até endereço. Até endereço. A pessoa troca de endereço, troca de telefone, eu nunca mais encontro essa pessoa, porque ela não volta lá no posto para comunicar. Eu troquei de telefone, se vocês forem me ligar. E nós não temos tempo hábil, às vezes, e pessoas disponíveis para fazer essas ligações. Por quê? Hoje nós somos o 7º município em agilidade. Faz tempo que a gente fica ali entre os 5 e 7 em agilidade na aplicação de vacina, mesmo sendo um dos municípios mais distantes da capital. A gente chega a vacina aqui normalmente à noite, dificilmente chega antes das 6. Muitas vezes a gente vai de madrugada guardar a vacina. No outro dia, 7 horas da manhã, nós estamos aplicando a vacina. Então não dá tempo. Que horas que eu vou ligar para essas pessoas? 3 horas da manhã, 5 horas da manhã? Quem que vai atender o telefone para avisar que é para ir às 7? Então acaba não tendo esse tempo. Se eu deixasse a geladeira cheia de vacina e passasse um dia inteiro com essa vacina parada para eu ligar para essas pessoas, eu inverteria a situação da agilidade. Eu acho que, como o governador sempre fala, lugar de vacina é no braço da população. E aí é isso que nós estamos fazendo, lugar de vacina é no braço da população. Porém, às vezes, a divulgação fica um pouco em cima da hora, às vezes não dá tempo de divulgar da forma que a gente gostaria, porém, a gente está tentando ser o mais ágil possível, não deixando a vacina parada. Olha só, até aproveitar um gancho de um questionamento que eu já recebi aqui, ela pergunta o seguinte: gostaria que a secretária me respondesse. O meu vizinho perdeu a vacina da primeira dose, aí ele foi hoje lá, mas hoje não vacinaram porque se trata da segunda dose. Eu gostaria que vocês, até para a gente ressaltar, eu já falei sobre isso dentro do jornal, mas a vacina que ela vem com o endereço certo, né? Inclusive, quando eu passei a acompanhar ali o Diário Oficial do Estado, eu comecei a entender um pouquinho mais de que maneira que tá vindo a vacina. Então não é assim, tá indo e resolve aí, né? Ela tá vindo para vacinar aquele grupo e ponto final, não tem como modificar isso, né? Ela quando o governo do estado, ele estabelece a resolução, tanto é que agora o governo do estado, ele resolveu fazer da seguinte forma: se ele recebeu a vacina, por exemplo, ontem à noite, então assim, 5 horas da tarde, mais ou menos, ele já convoca uma reunião online com todos os secretários para definir como que vai sair essa resolução. E a partir dali, já é estabelecido em resolução, olha, vai vir tantas doses de AstraZeneca para o grupo X, para o grupo Y. Por exemplo, a vacina que está sendo ministrada, que ministrou hoje no período da manhã, que é a AstraZeneca de segunda dose. Então, ela vem exclusiva para fazer a segunda dose, Se porventura a população não procurou por alguma forma, de repente, ela tomou a primeira dose aqui, tomou a segunda dose em algum outro município que ministrou antes. Aquela dose ali que for remanescente, depois de forma emergencial, a gente pode ministrar ela em primeira dose. Certo. Para que ela não haja perca nem nada, ela pode ser ministrada em primeira dose. Mas a princípio, eu gostaria até de reforçar aqui que a gente fez esse processo de segunda dose hoje da AstraZeneca e a gente sobraram ainda algumas doses e a gente gostaria de reforçar para as pessoas para que elas possam estar procurando o ESF, ainda hoje. Segunda dose, a segunda dose da AstraZeneca. Ok. Então sobraram, vai continuar acontecendo durante o período da tarde. Isso, exatamente, mas só para aquelas pessoas que foram convocadas para tomar a segunda dose, Até porque a gente às vezes tem escutado um pouco, porque eu tomei a primeira dose e eu tive reação, mas ainda que tenha reação, não é uma reação, grave, é uma reação de vacinação, de que outras vacinas também O que eu tenho ouvido também é que a primeira dose tem dado muita reação, já a segunda não tem dado tanta reação. Isso é um fato, Bruna? Isso é um fato e é um processo natural da vacinação mesmo, porque a primeira vez que a pessoa... Ou seja, está funcionando, né? Sim, a primeira vez que a pessoa entra em contato com aquele vírus, até então, o vírus é estranho para o organismo, então a resposta imunológica ela é mais intensa. Da próxima dose, a segunda dose, o organismo já está pré-imunizado, já desenvolveu parte de anticorpos e aí já vai usar esses anticorpos e não vai desenvolver tanto quanto da primeira, Ele vai complementar, então a reação normalmente é menor mesmo. A AstraZeneca está dando mais reação do que a Coronavac, Sim, são vacinas diferentes e são formas de fabricação, são processos de fabricação diferentes da vacina. A da Butantan, da
Coronavac, ela é feita com vírus inativado. E a da Pfizer é feita com outro processo que dá menos reação. A AstraZeneca dá mais reação porque ela é feita com vírus vivo. É um vírus diferente, mas ele é um vírus vivo, então ele dá mais reação mesmo. Bom, tem as sugestões chegando por aqui também. Uma sugestão para vacina, para não dar fila, seria entregar a senha por ordem alfabética ou por mês de aniversário. Entendemos que é tudo muito novo, estamos aprendendo juntos. Parabéns para a secretária de Saúde pelo trabalho que estão fazendo. Será que funcionaria de maneira alfabética? O que acontece muito é assim, por exemplo, eu tenho um casal, marido e mulher. O marido se chama Alfredo e a esposa se chama Zé alguma coisa, Zenilda. Ela vai ter que 2 vezes, né? Uma vez com o marido para pegar, outra vez. Às vezes acontece, o pessoal de fazenda acontece muito isso. A gente tentou fazer lá no início uma forma de separação por idade, por 60 anos, 61, bem definido. E acontecia muito isso. O pessoal de fazenda principalmente questionava, o pessoal que mora longe, na época era conviver. Mas eu tenho que ir 2 vezes, porque, né? Mas assim, na verdade, é um processo que é muito difícil você falar que não vai ocorrer as filas, né? As filas, elas vão ocorrer porque, assim, a gente tem observado o processo no Brasil inteiro. E a gente tem tentado, organizar pelo menos para que isso seja mais ágil possível, mas assim, falar que a gente vai contar com um processo de vacinação sem fila, exatamente sem fila, né? Então acho que a gente não consegue chegar nesse patamar, até porque nenhum município do Brasil conseguiu chegar a esse patamar ainda. E eu acho que a fila ela está sendo ocasionada pela falta de vacina. Porque daí o medo do brasileiro é de que chegue lá na hora marcada, né? Que é 7 horas da manhã, por exemplo, e que não tenha mais vacina. Então o pessoal se antecede e vai no dia anterior. Acredito que se tivesse vacina suficiente, a gente ficaria mais tranquilo, né? Vamos lá vacinar, vamos lá. Passava lá, vacinava, né? Porque tinha sobrando, não está sobrando. Tanto é que é o que está acontecendo com a influenza. A influenza, a gente tem a disponibilidade da vacina e está tendo baixa procura. Então, assim, agora a gente precisa, né, utilizando outras estratégias para, às vezes, a gente ir em busca dessas pessoas, né? Que é aquela questão de oferta e procura, né? Você tem vacina e você não tem o público, né? E ao contrário ao Covid, você tem o público e você não tem vacina, né? E aí a gente acaba tendo que eu trabalhei desde o início da campanha, desde a primeira vacinação, e trabalhei nesse sábado, e eu percebi assim que as filas estão muito menores. A forma com que nós estamos organizando hoje, até algumas pessoas questionam, eu tenho recebido questionamento, por que não libera direto para 45 anos? Porque a gente está trabalhando dentro de números de cadastros de pessoas, estimativa de pessoas por idade, e por que nós liberamos para 49 e não liberamos direto para 45? Porque eu tinha 360 doses de vacina e eu tinha uma estimativa ainda de pessoas acima de 50, de 200 para vacinar, e eu tinha 248 pessoas de 49. O que eu fiz? Eu liberei para 49 justamente para não faltar vacina, e foi isso que aconteceu. Eu trabalhei, então eu tenho como falar, porque eu estava lá presente, e realmente deu 9 horas da manhã, eu não tinha mais fila, algumas pessoas foram chegando e sendo vacinadas na hora, a fila estava pequena, olha que legal. Sobrou vacina. Se eu tivesse liberado para 45 direto, porque alguns municípios fazem isso, vamos liberar direto para 45, divide por grupo, né? De 45 a 50, 50 a 55. Eu poderia falar estampado que eu tô vacinando acima de 45, já estamos em 45 anos, mas eu teria uma fila de mais de 1.000 pessoas, um caos. Que é um caos, e os 300 primeiros seriam vacinados e 700 iriam embora, iam perder a viagem mais uma vez. Entendi. Então, da forma como que nós estamos fazendo, dá a impressão que nós estamos muito atrasados, né? 49 anos ainda, mas eu andei conversando com algumas pessoas de outros municípios que está vacinando acima de 40, mas não vacinou ainda de 45, de 46, de 47, já baixou direto para 40, mas não vacinou os mais velhos. E aí fica aquele questionamento também. Como que está vacinando de 40 se você não vacinou de 45 ainda? Que aconteceu conosco que aconteceu já. Então, assim, mas eu não vacinei de 50, você estava vacinando já o povo mais novo. Então, assim, isso acontece. É que não tem como o pessoal ficar esperando uma determinada pessoa lá também, né? Então tem muita gente que tá, digamos, que deixa passar o momento, né? E agora ficam correndo atrás. De repente não puderam, tava em viagem, tava na fazenda, enfim. Mas esse pessoal tem que entender também que vai ter que aguardar a vez deles, né? Olha, eu não tenho nem dúvida do trabalho de vocês. Eu tenho dito isso aqui na rádio há vários dias já, da eficiência de vocês. Mas a grande pergunta que não se cala, e aí eu trago isso para a secretária e também para a Bruna, por que é que Chapadão do Sul recebe
tão pouca vacina em relação a cidades como Cacilândia, por exemplo, né? Que já vacinou ali mais de 50% da sua população com a primeira dose. Se eu não me engano, eles chegaram hoje ou ontem a 15 mil doses, né? De vacina, enquanto a gente está liberando os 9, eu acho, né? É isso? Eu não me recordo. Por que a gente recebe tão menos, né? Por que parece que Chapadão do Sul deixou de ser aquela grande cidade, aquele foco, porque todos os municípios da região recebem mais vacinas do que a gente? Na verdade, eu até estava mostrando para a Valéria ali, se vocês depois quiserem olhar. A vacina, ela é mandada, no início principalmente, ela foi enviada para os grupos prioritários. Certo. A saúde, a gente tem um número bem equivalente à Cacilândia. Eu comparo a Cacilândia porque é até mais fácil, porque está junto aqui nas resoluções. E é um município próximo e é o que tem levantado mais questionamento. Exatamente. Saúde foi muito próximo, aí chegou nos idosos. Quando eu pego os idosos de Cacilândia e comparo com os idosos de Chapadão, é 3 vezes mais. Então, lá no início, a estimativa populacional. Tá, então assim, vamos explicar que hoje a gente vai conseguir chegar no consenso, então. Então, Cacilândia recebe mais porque tem um número maior de idosos, é isso? Recebeu no início. Hoje, se você pegar as resoluções de agora, Cacilândia está recebendo menos, porque nós temos população mais jovem. A nossa população, ela é maior, porém ela é mais jovem. Se você olhar aqui, deixa eu pegar um número só para você entender. Fica à vontade. População, aqui é estimativa do IBGE, DataSUS, né, dos lugares que o estado pega. População acima de 60 anos, de 60 a 64. Em Cacilândia eu tenho 4.355. Em Chapadão eu tenho 2.000. Então é o dobro. Certo. População de 55 a 59 anos. Em Chapadão eu tenho 1.085, Cacilândia 1.325. Já dá uma diferença um pouco menor porque é uma faixa etária menor. Certo. Sem considerar que a AstraZeneca, você tira uma dose a mais dela, né? Então, assim, você consegue avançar mais rápido ainda, né? Porque ela possibilita isso. A população de 70 a 74 anos, enquanto Chapadão tem 350, Cacilândia tem 783. Certo. Então, assim, lá no início, se você pegar todas as resoluções, lá no início, Chapadão recebeu muito menos do que Cacilândia. Então, eles conseguiram vacinar muito mais lá no início. Um dos locais que tira esse número de idosos é da vacina da influenza do ano passado. Ano passado, eu vacinei X idosos contra a influenza. Cacilândia vacinou muito mais porque tem muito mais idosos. Outra coisa também, Cacilândia, comparando com o Chapadão tem um poder aquisitivo maior e tem uma oferta maior de vacina compra. A gente tem a possibilidade de comprar a vacina da influenza. E muitos idosos de Chapadão compram a vacina. Deixaram de usar a vacina do SUS. E nós não informamos a vacina comprada no particular. Certo. A gente informa o que é vacinado no SUS. Cacilândia, por ter um poder aquisitivo menor, a procura é maior e a vacina do SUS. Certo. Então, além de nós termos menos idosos, os idosos de Chapadão têm a condição e têm a oportunidade de procurar a vacina no particular. Cacilândia, essa procura é menor, ela é mais para o SUS. Então, essa estimativa, ela é feita de acordo com a última campanha da influenza? Sim. A dos idosos, sim. A dos idosos. Sim. Tá, mas assim, a gente deu o exemplo de Cacilândia, mas e por que nós estamos recebendo menos do que Paraíso das Águas, do que Costa Rica, do que Paranaíba também? Pelos mesmos mesmo motivos. Fato. Nós Cacilândia é um dos municípios. Costa Rica, se você analisar, não está muita diferença de Costa Rica. Certo. Mas mesmo assim, ela é uma cidade mais antiga do que Chapadão. Também tem uma população idosa mais velha. Maior, né? Nós temos menos idosos aqui em Chapadão do Sul, esse é o fato. Isso. E aí lá no início foi vacinado profissional de saúde e depois foi os idosos. Claro. Por isso que o número de doses para Cacilândia foi muito maior do que Chapadão. Eu consigo entender, até porque no começo da vacinação, a primeira dose que chegou em Carapó, por exemplo, nós recebemos aqui 300 ou 400 doses, Carapó recebendo 3.000. Falei, tá errado esse negócio, né? Aí conversando com o prefeito André, que é o prefeito da André Nes, prefeito da cidade de Carapó, eu falei, por que você é tão privilegiado assim? Ele falou, porque nós temos uma aldeia com 7.000 índios, então eu consegui entender lá. Eu não consegui entender a questão Cacilândia, então realmente nós temos, lá tem mais idosos do que aqui, por isso a vacina foi em maior quantidade para lá, seria isso, né? Se você pegar, por exemplo, agora nós já finalizamos os idosos e já estamos na população mais jovem. Agora vocês vão observar que o número vai se inverter. Sim, eu já percebi isso
isso essa semana, inclusive, nessa desde o última sábado. resolução, a Cacilândia recebeu 228 doses, né, na sexta-feira. Nós recebemos 324, já 100 doses a mais. Certo. Enquanto lá recebeu 200, aqui recebeu 300. E isso vai se repetir nas próximas remessas, porque agora vai ser baseado no número de pessoas mais jovens. Então agora a Cacilândia vai dar provavelmente uma estagnada e nós vamos conseguir avançar. Que bacana. E consegui entender, consegui entender, de verdade. A gente tem essa oportunidade de explicar, Sim. porque realmente muita gente acha que a secretária de saúde não está buscando vacina, o prefeito não está buscando, a coordenadora que não tá aplicando direito as vacinas, que não está usando. Não, é porque é baseado na estimativa populacional. Certo, tá, mas aí vem outra bomba, outra abacaxi pra gente descascar. Porque a gente está falando em estimativa e hoje o IBGE estima 25.865 moradores em Chapadão do Sul. Eu acredito que tem uns 32 mil, se não chegar a 35 mil. Isso quer dizer que nós vamos vacinar apenas 25.865? Não, a gente vai vacinar toda a população acima de 18 anos, segundo o estado. Certo. Essa estimativa do IBGE, tanto nossa aqui de Chapadão, é a mesma de 2010 para todo o estado, para todo o Brasil. Claro. Então eles fazem uma estimativa e eu acredito que eles já estão mandando doses a mais para todo o Brasil. Não é só, eles não estão fazendo diferente para nós aqui em Chapadão. A estimativa é a mesma para o Brasil inteiro. Sim, até porque nós não tivemos o censo desde 2010, era para ter o ano passado, não teve. Então não podemos ficar tranquilos que quando chegar o número de 25.865, as vacinas vão continuar vindo, até porque a gente tem o restante da população para vacinar, né? Isso vai continuar acontecendo. Acreditamos que sim. Vai sim. Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. Bom, veio outra situação que eu gostaria de levantar aqui, não é muito ligada à saúde, mas é importante a gente convocar também o cidadão para trazer para cá o título eleitoral, para fazer o cartão do SUS aqui, para procurar o ESF, ou enfim, para se tornar cidadão sul-chapadense, porque essas estimativas que o IBGE traz estimando em veículo, né, em título eleitoral e tal. De repente, nós provavelmente temos aí mais de 5 mil pessoas no município que não possuem um documento daqui. Né? E é importante porque é nessas horas que as pessoas começam a entender a importância de você fazer toda essa documentação dentro do município, porque a gente tem muita população flutuante, a gente tem muita população do Nordeste que vem para trabalhar aqui, a gente tem usina no entorno, né? E aí a gente precisa fazer com que essas pessoas entendam a importância de que, olha, por mais que eu não sei se eu vou ficar, mas é importante que você faça a sua documentação aqui, né? Pelo período que você estiver, até porque você está usufruindo dos serviços do município e o município recebe, né, a verba ali com base no quantitativo de pessoas que moram no município, para investir, né? Os repasses, por exemplo, do Detran, do IPVA, eles são feitos se o veículo está na cidade, né? Senão não adianta. É importante que o pessoal traga para cá, então. Bom, vamos tentar responder alguns questionamentos aqui, que a gente tem muitos, inclusive, uma pessoa que estava de viagem e tomou a primeira dose da vacina em uma outra cidade e agora ela retornou. Ela pode tomar a segunda dose aqui? Pode, ela pode procurar a unidade de saúde, desde que esteja com o comprovante, porque a gente não tem informação de que vacina que foi, nem de que dose, se ela não estiver com o comprovante. Então tem que estar com o comprovante da primeira dose e um documento pessoal para comprovar que é a pessoa. E esteja dentro do prazo, do mesmo prazo que nós estamos vacinando. Sim. Hoje até o dia 24 de abril, a primeira dose. Se a pessoa tomou depois, não adianta procurar hoje, tem que aguardar o prazo que a gente está dentro do município. E tem um comprovantezinho aquele, né? Que cada município tem um. O seu. É diferente, mas é tudo igual, né? Igual, mas é diferente. Chegam algumas pessoas falando, eu tomei a primeira dose, mas perdeu o comprovante. A gente não pode fazer como segunda, porque não sei qual marca que é, não sei qual laboratório, não sei a dose, está dentro do prazo. Ao invés de ajudar, pode até prejudicar, né? Sim. Temos mais aqui o pessoal perguntando quando que a vacina vai acontecer para 47 anos. Eu não acredito que não haja uma data, né? É difícil a gente estimar exatamente, porque eu dependo. Por exemplo, se eu receber 1000 vacinas, 1000 doses, eu sei que eu posso avançar até 44, até 45, mas eu não tenho essa previsão antecipada. Eu não sei quantas que eu vou receber antecipadamente. Eu sei um dia antes. E aí, um dia antes eu vou saber, com essa quantidade de vacina, quem eu consigo atender? Eu consigo atender 45, eu consigo atender 46. Então, mas está muito perto, 47 está muito perto. A gente conseguiu fazer até 49, conseguimos fazer o número de pessoas de 49. Obviamente tem pessoas que estavam viajando, que não foram, né, e que vão procurar depois. Mas na próxima a gente já consegue avançar em 48, 47. Bacana. O pessoal está perguntando da segunda dose da AstraZeneca.
tem que ser feita depois de quanto tempo da primeira? Qual que é o intervalo de tempo? 8 a 12 semanas. Lá no início estava fazendo de 4 a 12 semanas, mas o pessoal tem feito estudos que melhora a eficácia dela com um intervalo maior. Então a gente faz com essa que a gente está fazendo hoje, a gente contabilizou 8 semanas. Thiago, vamos lá nos nossos áudios também, ver se a gente consegue colocar alguém no ar ali, os áudios menores ali, cerca de 30 segundos, para que a gente possa ouvir também o que a população está dizendo. Bom dia. Bom dia, meu nome é Mariana, eu moro aqui no centro, na 14. Hoje eu fui no postinho, peguei a fila, vacinei 9h30 Brasília. Eu estava vindo embora e eu só tenho a agradecer o pessoal da saúde e a Deus, porque é uma coisa que a gente precisa e eu não tenho nada a reclamar, graças a Deus. Eu quero agradecer, parabéns para o pessoal da saúde, para todos que estão trabalhando, que Deus abençoe todos vocês e vocês estão de parabéns, tá? Legal. Muito obrigado. Muito obrigada, que um elogio de vez em quando é bom. Vamos lá, tem mais aqui, olha, boa tarde, pergunta para as enfermeiras para qual idade está liberada a vacina da influenza. Eu me vacinei contra a Covid e se eu posso tomar a influenza e qual o prazo de uma para outra. Acho que o intervalo é 15 dias, né? É 15 dias de intervalo. Né? Ela vai procurar ali, ela já vai falar. Vamos ouvir mais uma mensagem enquanto isso? Vamos ouvir o pessoal, bom dia. Bom dia, eu tomei a primeira dose da AstraZeneca dia 5 de maio. Quando que eu posso tomar a segunda dose da AstraZeneca? Já está em tempo ou daqui mais uns dias? Demora um pouquinho ainda, Dia 5 de maio ela tem que aguardar um pouquinho, porque ainda não completou as 8 semanas, né? Que é o mínimo. Então, no caso, vai ser ali por 5 de julho. Dali para diante, né? Dali pra frente. Tá. Quanto à influenza, vamos falar do influenza então? Vamos deixar para falar no final, daí a gente fala tudo sobre influenza, porque o pessoal tá esquecendo que tá rolando aí a gripe, né? O pessoal tá esquecendo que a dengue existe, o pessoal tá esquecendo muita coisa, né? Vamos lá, mais um aí, vamos ouvir. Bom dia. Quem tomou a vacina AstraZeneca, a primeira dose, dia 30 de abril, vai vacinar quando? É agora também? Ou é o mês que vem? Mais pro final do mês, né? Ou talvez mês que vem, né? Essa remessa é referente a quem tomou até dia 24, né? Certo. Que deu o prazo. Nas próximas remessas, a gente vai contemplando quem tomou mais pra frente. Provavelmente até o final do mês ou no início do próximo mês, né? Marlon, vê com ela se tá vacinando 49 anos ainda. Agora no período da tarde. Não, a vacina que ela veio exclusiva para a segunda dose. Como a Valéria comentou, lá no final, se as pessoas realmente não comparecerem, a gente junta o que sobrou e faz. Mas a gente faz uma busca ativa primeiro, libera, dá todas as oportunidades para as pessoas tomarem segunda dose. Porque eu tenho que garantir a segunda dose em tempo oportuno para quem tomou a primeira. Se eu liberar para segunda, o que veio para a segunda dose, liberar para a primeira dose, a essa pessoa que às vezes ouviu a rádio agora ou que não conseguiu ir de manhã, ela vai procurar a segunda dose que está no prazo dela tomar, que a vacina veio para ela e eu não tenho porque eu fiz em outra pessoa. Ela acaba perdendo o prazo. Você perguntou sobre as ligações. A gente procura fazer as ligações, a gente dá a oportunidade para todo mundo tomar de manhã e agora à tarde a gente faz busca ativa, pega ligando para as pessoas que não compareceram, que aí já é um número bem menor, e tenta fazer uma busca ativa dessas pessoas. Mas primeiro a gente tenta fazer tudo de segunda dose. Quem a gente não conseguir realmente, aí a gente libera para a primeira dose. Inclusive é uma recomendação do governo, né? Sim, é isso. A gente não pode desviar a vacina. O que é para segunda é segunda e é daquele pessoal, porque vem exatamente o mesmo tanto de vacina. Fecha redondinho o tanto de vacina. Eu não posso liberar para outra turma, senão falta para fazer a segunda dose. Bacana. Bom, tem aqui bom dia. Gostaria de elogiar a secretária de Saúde de Chapadão do Sul. Nosso município tem sido exemplo de organização e imunização eficaz. Importante darmos valor ao trabalho dos profissionais que têm se dedicado e estão dando show. Quem mandou pra gente aqui foi a Lediane, né? Obrigado, Lediane. Obrigada, Lediane. Tem mais áudio ali, Thiago? Vamos lá nos áudios então, vamos ouvir o que o pessoal tá dizendo. Bom dia. Bom dia, meu nome é Maria. Eu queria saber, eu já completei 48 anos, eu queria saber quando que eu posso vacinar.
Provavelmente na próxima remessa já, Qual Maria, que é a que a idade gente... 48. 48. Provavelmente na próxima já. Tá chegando aí, viu, dona Maria? Tá chegando. Fica de olho. Boa tarde, eu tenho 44 anos e sou hipertenso. Já posso tomar vacina ou ainda não? Tá na minha idade. Enfim, tem que provar essa comorbidade, às né? Às vezes a hipertensão dele é uma hipertensão leve que não entra no grupo de morbidades. Certo. Ele vai ser vacinado quando chegar a idade dele. Mas se encaixar, né? Com aquela questão dos medicamentos, quantidade de medicamento, enfim, laudo, alguma coisa assim. Eu sempre falo que a vacinação ela é cumulativa. A gente já finalizou morbidades, a gente já finalizou os trabalhadores da educação, os idosos, já está finalizada essa etapa. Mas, se por acaso alguém não conseguiu, não pôde, ou às vezes a pessoa estava com medo de tomar a vacina antes, por qualquer motivo não tomou a vacina, quando a gente estiver vacinando de primeira dose, por idade, essa pessoa pode comparecer e procurar. Independente da idade, né? Acima de 18 anos, dos grupos já terminados. Legal. Bom, a gente falou sobre a questão da AstraZeneca, vamos falar da Pfizer agora. Quem fez a primeira dose da Pfizer, quando deve fazer a segunda dose? É a Mari. Tá perguntando se são 3 meses, 2 meses? Ela é com 12 semanas também. O prazo dela é de 12 semanas, é o mesmo prazo da AstraZeneca, volta de 3 meses. 3 meses? Mas a AstraZeneca não... A AstraZeneca a gente está adiantando um pouco, né? Tá certo. Na verdade, o próprio governo, ele manda referente àquela vacinação do que ocorreu dia 17/4, eles adiantaram um pouco. A gente não chegou ainda no prazo de fazer Pfizer segunda dose, a gente não sabe se eles vão adiantar ou não, mas é o governo que manda, né? O estado que manda referente à segunda dose da vacina Pfizer. Então, mas o prazo dela aproximadamente 3 meses. 12 de repente pode ser até antes. Às vezes pode adiantar. Tá, Sebastião tomou dia 1º de maio a primeira dose da AstraZeneca, ele tem 66 anos, hipertenso, diabético, pressão alta, quer saber se pode tomar outra já. Ainda não, né? Ainda não deu prazo. Ainda não tá no prazo correto ainda, viu, gente? Tem mais aqui, a de 42 anos, pessoal perguntando, a gente não sabe, viu, gente? Não, é só quando chega mesmo que vai distribuindo aí, né, de acordo com a idade. Eu tenho 48 anos e moro em fazenda, não tomei nenhuma dose ainda da vacina, até porque não chegou aí o seu horário, né? O seu dia, né? Mas essa questão das fazendas, como que fica, né? A gente tem recebido muitas pessoas que falam, eu não posso ir, eu não consigo ir, ou às vezes eu vou e não consigo tomar a vacina. Como que tá acontecendo? Eu sempre mando um pouco de dose a mais lá pro central. Até hoje eu conversei com a enfermeira Emily, que lá acabou a vacina antes do que os outros lugares. Provavelmente na próxima remessa eu já vou remanejar, como a gente não tinha um valor certo para cada DSF, a gente fez uma estimativa e agora na próxima vacinação eu já vou mandar mais doses para lá por causa do pessoal da fazenda. E lá com a Emily, às vezes a gente faz algumas estratégias para vacinar o pessoal de fazenda. O Aroeiro, por exemplo, eles têm um dia certo, eu não me lembro se é a última ou a primeira sexta-feira do mês, que eles vêm para a cidade que tem o ônibus. A gente reserva a doses pro pessoal da Aroeira. Eu converso com a Daniele, que é a agente de saúde lá, ela trabalha muito bem, até parabéns para ela. E às vezes a gente organiza com ela, manda mensagem para mim, Bruno, eu tenho 4 pessoas nessa faixa etária. Falou, não, vou organizar aqui para você, para esse grupo, que dia que eles vão vir? São 5 pessoas, 4 pessoas? Vou reservar 5 para o dia que o ônibus vem. Eu não saio fora do grupo, mas a gente organiza baseado no dia que o ônibus vai vir. Já aconteceu isso outras vezes. Isso está acontecendo em toda a zona rural? Não, a gente consegue organizar com a Aroeira porque tem agente de saúde lá e porque eu tenho o dia certo do ônibus. Mas eu vou organizar com a Emily uma quantidade a mais de vacina para ela lá, para contemplar o pessoal de fazenda. Mas a gente não pode ficar com vacina parada. Eu não posso deixar a vacina parada, vou deixar um tanto para o pessoal vir durante a semana. Eu não posso fazer isso, porque a vacina tem que ir para o braço da população. Então o pessoal de fazenda tem que ficar atento ao dia da vacinação, ao horário. O que eu posso fazer é destinar doses a mais para o central, que é quem faz vacina da fazenda, né? Mas eu não posso deixar guardado dose, porque o pessoal só pode amanhã, depois de amanhã, né? E passando pra frente. Entendi. Eles vão ter que se organizar pra vir na cidade no Thiago, dia certo. Vamos lá com mais áudios e aí daqui a pouquinho tem outro questionamento pra você também. Vamos lá, vou ouvir o que o pessoal tá nos dizendo agora. Bom dia. Boa tarde, eu gostaria de saber, as meninas podem me responder, quando que vai vacinar as pessoas de 47 pra cima? O pessoal acho que não tá, vocês não estão nos ouvindo, gente, ouve aqui. Não tem como saber, viu, gente? Eu vou até responder por ela, não tem como saber, mas provavelmente isso pode acontecer agora na próxima semana, já nos próximos, porque nós já estamos no 49, né? Sim. Então, de repente, o próximo já vem 48, 47, 46, né? Provavelmente. Vamos ouvir mais ali áudios. Bom dia. Boa tarde. Eu acabei de ouvir agora no rádio que a vacina para influenza tem dose disponível, mas não tem
as pessoas que vão se vacinar. A gente pode ir vacinar na idade de 19, 14 e 38? Bom, a sua pergunta nós vamos responder daqui a pouquinho, porque a gente vai falar só de influenza já, tá? Vamos continuar ali nos nossos áudios. Bom dia. Ô Mário, boa tarde. Aqui é o Barão, da Fazenda Mendonça. Não, mas o brasileiro, Mário, ele só aprendeu a reclamar. É que nem a menina tava falando aí. Se fosse pra ir numa festa, o nego fazia a fila, dormia na fila e não reclamava. Tava tudo bom pra isso. E aqueles que não quiser enfrentar a fila, tá muito fácil de resolver isso. É só ficar em casa, que não precisa de ficar na fila. Deixa pra quem quer o remédio. Obrigado pela sua participação. Simples de resolver, gostei. Simples, não? Vamos a todas as Não quer tomar, sugestões. não quer fila, não toma, né? Bom, outra situação. A gente falou do pessoal das fazendas. Hoje eu recebi, inclusive, um WhatsApp. O áudio tá muito ruim, eu acabei, acho que não vai dar nem pra colocar no ar. Mas ele é caminhoneiro. E aí ele trabalha o dia inteiro, ele chega só à noite. Ele tá preocupado porque ele quer tomar, mas e como que vai proceder? Porque tem muitos que já tomaram, inclusive, né? Já foram imunizados. Como que vai fazer essa situação? A vacina tá ocorrendo sempre no período da manhã, a maioria das vezes, né? No período da manhã. Agora a gente já tá se organizando, a vacina chega de noite, a gente distribui de manhã e já faz de manhã. Obviamente que a pessoa vai ter que às vezes abrir mão um dia para fazer a vacina, ela vai chegar um pouco mais tarde no trabalho para poder fazer essa vacina. A gente nós não conseguimos adequar a realidade de todo mundo. Sim. As pessoas, de uma pessoa específica, né? De uma pessoa específica, porque ele trabalha todos os dias e chega à noite, mas tem aquela pessoa que vai pro trabalho de tarde e trabalha até de madrugada. Então, assim, a gente não tem como nós adequarmos a nossa realidade à de todo mundo. As pessoas, às vezes, precisam entender que a gente tem que adequar a maioria e eles vão ter que adequar um pouco também, porque a gente tem toda uma equipe que trabalha naquele horário, que é o grande número de pessoas que trabalham das 7, né, até as 11, das 13 às 17. Então, o dia que tiver vacinação, ele vai lá na fila, pega a senha, toma a vacina e posteriormente ele vai pro trabalho já vacinado. A campanha da influenza, ela continua acontecendo. Quem é que tá vacinando agora? Tá sobrando vacina? O pessoal tá indo buscar, tá indo tomar vacina, não tá? Como que tá a situação, Bruna? Então, a nossa meta de vacinação da influenza tá bem baixa, a procura tá muito baixa e parece que depois que o Covid surgiu, as outras doenças deixaram de existir, né? As pessoas esqueceram que existe a influenza. E a influenza continua existindo, sim. Nós estamos fazendo a vacinação como ocorreu todos os anos e as pessoas morrem de influenza e se você parar para pensar que a pessoa se contraiu uma influenza, além dela ter que ficar isolada, porque, né, os sintomas são muito parecidos e porventura ela contraiu o Covid junto com a influenza, isso vai ser um agravante muito forte. E a vacinação da influenza está ocorrendo nos postos de saúde, todos os postos, durante o horário de atendimento da unidade de saúde. Tá muito baixa a nossa meta de idosos, porque lá no início a gente estava vacinando Covid e acabou batendo, né? E, na verdade, esse ano inverteu, né? Os idosos passou para frente, atrasou, né, a vacinação dos idosos, uma segunda fase, para não bater com a vacina do Covid, porque ele dá um intervalo dos 15 dias. Porém, os idosos já foram vacinados do Covid, já deu os 15 dias, maioria da segunda dose, e eles não foram vacinados da influenza. Muitos acreditam, né, que está vacinado contra o Covid e está protegido contra a influenza. Não precisa tomar influenza. São vacinas completamente diferentes, são doenças diferentes que precisa sim tomar a vacina da influenza. Então, reforço que os idosos já podem vacinar, todos os grupos, na verdade, já podem se vacinar. Ainda não estamos vacinando, como a pessoa perguntou, né, pessoas de 19, de 14. A vacina ainda não está liberada porque nós ainda estamos em campanha da influenza. Ainda estamos vacinando os grupos prioritários. Após terminar os grupos prioritários, atingir a meta, encerrar a campanha, aí sim a vacina é liberada para toda a população. Então, por exemplo, eu tenho 37 anos, eu não posso vacinar ainda. Ainda não, da influenza ainda não. Nós estamos vacinando morbidades, os idosos, professores, caminhoneiros, pessoal do transporte coletivo, pessoal da segurança, salvamento, os funcionários do sistema lá do presídio, né, que nós não temos aqui, tem só a delegacia, o
puérperas, gestantes, crianças, trabalhadores da saúde, todos os grupos já podem estar procurando a vacina da gripe nos postos de saúde. A meta está bem baixa, tem vacina à vontade para todo mundo, pode procurar, não tem fila e precisamos sim vacinar. Atenção, hein, gente, não tem fila, hein? Não tem fila. É só chegar e vacinar. Que bacana. E se sobrar, aí vai ser aberta. Após finalizar a campanha, aí é aberta como todos os anos acontece. Sim. Quando acaba a campanha da influenza, é aberta a vacinação para o público em geral. E tem gente que ainda tem o pé atrás. Esses dias eu conversei com o senhor que ele falou, não, eu não tomo essa vacina de gripe. Tem muita gente assim com o pé atrás? Ainda existe. Por quê? Tem muita gente que tem medo da reação, tem muita fake news, tem muitos boatos em torno da vacina, né? Uma vacina que já acontece aí há muitos anos. Exatamente. Mas que ainda existe gente que acredita em boatos, que acredita que a vacina não é segura, que sai conversa de todo tipo. Mas a vacina, ela é segura sim, e ela é importante sim. Mesmo tendo a vacina do Covid agora, a influenza não deixou de ser importante, não deixou de ser um agravante grave. E influenza mata, viu, gente? O pessoal tá achando que é só Covid que mata, né? Não, influenza mata. Outra situação que a gente tem que lembrar também, aproveitar a visita de vocês, é da dengue, né? A dengue mata, inclusive mata e muito, né? Deixa eu comentar um pouquinho sobre essa situação da dengue. Então, eu tava conversando com a Keila, né? A gente até teve uma redução um pouquinho ali, né, dos casos, né? No mês de junho, praticamente, a gente não teve nenhuma confirmação ainda, né? Porém, né, a gente tem ali algumas notificações, né? Então, assim, o que a gente percebe? Que o trabalho da equipe de vetores, ela tem sido bem intensa mesmo, né? Eles estão finalizando um ciclo agora. Então, eu gostaria também de chamar a atenção, um questionamento que sempre eu recebo é com relação à questão do popular fumacê. Que aí as pessoas entram em contato comigo, ligam, tá tendo muito mosquito. Esses dias recebi uma ligação, tá tendo muito mosquito aqui, e aí quando que vai passar o fumacê? Então, assim, eu gostaria de reforçar para as pessoas que o fumacê, ele é um produto químico, né? E ele não é só para controlar a infestação do mosquito em si. Então, assim, por ser um produto químico, ele, né, dependendo da quantidade que a gente passa no município, então às vezes ele vai matar a abelha, né? E a gente mexe todo numa cadeia biológica, que a gente precisa ter essa preocupação. Então, assim, o fumacê, ele é passado em todos os lugares onde é detectado a infecção, né? Onde tem a notificação. Então, assim, ela vai fazer naquela, onde tem a foco, ele vai fazer naquela quadra ali e nas 9 quadras ao entorno, né? Então, assim, só vai fazer na cidade inteira, em todas essas ruas, se realmente a gente tiver em grande escala, ou a gente tiver um surto, tiver de repente passando por uma situação onde foram observados muitos casos, né? E o tal do fumacê, ele divide opiniões, né? Porque tem muita gente que quer o fumacê e tem gente que não quer o fumacê. Aqui eles ligaram reclamando já alguns dias atrás que, poxa, tá passando fumacê aqui em frente de casa, esse veneno, 4 horas da tarde. Então, eu me recordo na época da minha vovó que ela abria toda a casa para receber o fumacê dentro de casa, né? Então tem gente hoje em dia que é diferente, não quer o fumacê lá, né? Isso aconteceu. Teve um dia que tava passando na minha casa e eu corri abrir tudo, realmente, pra entrar. E na frente da minha casa o vizinho foi lá e fechou tudo. Pois é, divide opiniões, né? Mas é importante, eu acho que é importantíssimo, na verdade, fumacê, né? Para acabar, ainda mais quando ele é destinado aos locais onde tem um foco de dengue, né? Então, gente, o pessoal tem que continuar fazendo aí a sua parte. A gente não vai nem falar o quê, porque desde criança a gente aprendeu nas escolas, né? O que deve fazer, porque a dengue é uma realidade, né? E não é só o Covid que mata, não. Outra situação que você tem para trazer pra gente, secretária? Aproveitar nesse finalzinho do nosso jornal. Eu gostaria de aproveitar para falar da nossa campanha de doação de sangue, né? Em parceria lá com o Hemocentro de Campo Grande. Então, assim, ela vai acontecer no dia 1º/7 e no dia 2/7. Nós vamos intensificar essas orientações. Então, assim, na quarta-feira da semana que vem, a gente vai entregar as senhas. Então o pessoal vai poder retirar as senhas lá na UBS. No dia 30. Na antiga UBS no dia 30. Para quem quer doar. Para quem quer fazer, né? Para quem quer fazer essa doação do sangue. Então vai ser lá, a gente vai deixar uma equipe específica para fazer essa entrega dessas senhas.
Então vai ser das 7 da manhã até as 18 horas, sem intervalo para o almoço. Então a equipe vai estar lá para fazer essa distribuição de senha. Mas alguém pode perguntar, eu estou trabalhando e o pessoal da empresa, todo mundo quer fazer a doação de sangue. Pode ir uma única pessoa lá e retirar essa senha para os demais. Não tem problema. Então a gente está organizando por meio de senha justamente para evitar a questão da aglomeração. Mas assim, dia 30, então, semana que vem, é pegar a senha. Mas isso para quem já é doador ou não? Ou de repente eu não sou doador, mas eu quero ir lá e tal. Porque existe todo um tipo de exame, enfim, algo que vai acontecer, né? Então assim, você vai retirar a ficha, eu vou doar pela primeira vez, ou eu já sou doador, você vai retirar a ficha na quarta-feira, no dia 30, né? Existe, né, quem que não pode doar? Eu vou falar rapidinho aqui. Legal. Então assim, quem teve hepatite após 11 anos de idade, doença de Chagas, câncer, sífilis, pessoas infectadas por HIV e seus parceiros, homens e mulheres com parceiro eventual ou múltiplos parceiros sexuais que mantêm relações, né? Sem preservativo, pessoas que compartilham seringas, pessoas que fazem uso de drogas injetáveis, tal. Então assim, esse público não pode doar, né? Então assim, o restante pode e deve, né? Pode e deve, porque a gente precisa, né, ser parceiro, a gente precisa doar, né, fazer essa doação para que a gente possa também salvar vidas. Bacana. Esse banco de sangue, ele vai para Campo Grande? Isso, ele vai para Campo Grande e fica à disposição, né, do Hemosul. Certo. Bom, gente, final do nosso jornal, agradecer vocês, a gente está sempre à disposição. Já quero que daqui a alguns dias vocês retornem pra gente falar assim, acabou! Não existe mais a pandemia, não existe Covid-19. Obrigado, secretário, obrigado, Bruna. Obrigado, gostaria de agradecer, né, a disponibilidade do espaço pra gente, né, tá aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. Agradeço os elogios, né, e a gente também deve ser grato às críticas também, porque é a crítica que nos ajuda, né, a melhorar, a desenvolver o trabalho de forma mais eficiente para todo mundo. Tá certo, obrigado. Bruna. Obrigado, Marla, pelo espaço e obrigado pelas críticas. Eu entendo a crítica como uma sugestão, uma forma da gente crescer, porque lá na ponta, às vezes a pessoa tá vendo que a gente ali de dentro não consegue ver, né? A enfermeira que tá lá dentro administrando a vacina, às vezes não vê o que tá acontecendo lá na ponta da fila, não vê as dificuldades das pessoas, então eu entendo que são sugestões, eu não entendo como crítica, eu entendo como sugestão, como forma da gente crescer, e a gente avalia tudo o que acontece, a gente tenta atender o máximo de pessoas possíveis, alguns casos específicos realmente a gente não consegue, né? E não conseguimos agradar a todos, mas a gente tenta fazer o máximo para fazer da forma mais correta e atender a maior público possível. Parabéns, Bruna. Só para finalizar, hoje então continua a vacinação. Sim. Sobrou né, da parte da manhã, então o pessoal pode procurar, né? Poucas doses. D2. Isso, segunda dose da AstraZeneca para quem tomou até dia 24/4. Isso, tomei dia 26, não adianta, não, até dia 24, se você tomou a primeira dose da AstraZeneca, hoje você pode tomar a segunda dose, é isso, né? Isso, pode procurar as unidades. E tem um quantitativo bom ainda pra tarde? A gente tem, eu peguei com algumas enfermeiras, a média de 3 a 4 frascos, que dá uma média aí de 24 doses por unidade, que é uma quantidade boa, se você parar pra pensar, né? Então 24, 18 quem tomou... doses. Dá para atender aí quem não, na verdade o número é fechado, né? Quem tomou até dia 24 tem a vacina disponível para tomar, então procurem, ainda tem agora a vacina. No período da tarde. Agora à tarde. Em qual ESF? Em todos eles, eu vou remanejar para ficar em todos eles. Tá certo. Obrigado, Bruna.